nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Vamos orar ao Senhor. Glórias e majestade estão diante de Ti, Senhor. Força e formosura, Senhor, no Teu santuário. Pai, nós nos alegramos mais uma vez por estar na Tua presença. Nos alegramos mais uma vez, Senhor, por podermos estar aqui para Te prestar culto. Ó Pai querido, mais uma vez Te agradecemos e engrandecemos por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu és. Pai querido, nós estamos aqui como servos, como filhos, para Te adorar, para glorificar o Teu nome, Senhor. Pai, nós nos rendemos totalmente a Ti nesse momento e clamamos para que Tu encha esse lugar com a Tua glória, para que Tu encha esse lugar com a Tua presença, para que Tu encha o nosso coração, Senhor, e faça transbordar mais e mais. Ó Pai querido, venha sobre nós e de uma forma sobrenatural, trata-nos nessa noite, fala a cada coração, cada filho Teu, cada filha, Senhor, está aqui nesse lugar, está assistindo, ó Pai, da sua casa, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma história, e Tu conheces cada um profundamente, e nós clamamos a Ti, para que nessa noite Tu possa tratar de uma forma poderosa e única, cada um, ó Pai, dos Teus filhos. Fala ao nosso coração, encha-nos com Teu Espírito, ó Espírito Santo, nós clamamos para que a Tua presença seja percebida nesse lugar, que Tu possas sondar o nosso coração, possa vasculhar a nossa alma, e se houver em nós algum caminho mau, se houver em nós algo que Te desagrada, nós Te pedimos, arranca em nome de Jesus, para que possamos livres Te adorar e glorificar. Obrigado, Senhor. É um privilégio estar na Tua presença, é privilégio estar na Tua casa. Nós Te pedimos que Tu abençoe cada irmão, cada irmã que entrar nesse lugar, cada irmão, cada irmã que acessar e assistir essa transmissão. Abençoa, Senhor, livra aqueles, ó Pai, que por algum motivo não podem vir, Tu possa estar atuando na vida deles, mas que a Tua graça seja sobre todos nós. Pai, nós Te amamos e somos profundamente gratos pela Tua obra na nossa vida. Completa, Senhor, realiza o Teu querer, é o que nós desejamos, e por isso nos colocamos agora totalmente rendidos a Ti, submissos a Ti. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, hoje e em todo o tempo. Amém e amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia aí no Salmo de número 24. Salmo de número 24. Vamos ler a palavra do Senhor. Que Deus possa estar nos abençoando realmente nessa noite. A todos que estão aqui, aqueles que estão em casa, faça da tua casa um templo nesse momento, faça da tua casa um local de adoração, reúna a família, e vamos juntos glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Salmo de número 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade,
nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Foi cantando esse cântico que Davi e o povo trouxe a presença de Deus para dentro de Jerusalém. E nós vamos nesse momento cantar também e adorar a Deus, clamando que a presença dele esteja permanentemente sobre a nossa vida e em nós. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor com cânticos nesse momento. Aleluia. Vamos louvar o Senhor nessa noite, falando que Ele é grande, com gratidão em nossos corações por tudo que Ele tem feito, como o pastor orou aqui, né, pela obra que Ele ainda vai completar nas nossas vidas, amém?
és grande e o teu amor é grande por nós, Senhor. E nós cremos, ó Pai, que nós podemos clamar a Ti, que o Senhor vai nos ouvir. Ó Deus, e por isso nós estamos aqui na Tua casa, Deus, para louvar o Teu nome, para engrandecer ao Teu nome, para ouvir a Tua voz nesse lugar, Senhor. E nós nos rendemos diante de Ti, Senhor, porque é nesse lugar que nós queremos estar, rendidos ao único que é digno de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Eu vou clamar.
confiamos, ó Pai, que só em Ti podemos encontrar refúgio, fortaleza.
Vamos estar ofertando ao Senhor, vamos consagrar os dízimos, as ofertas, vamos colocar diante do Senhor para que Ele possa estar nos abençoando. Pai querido, nós reconhecemos, ó Pai, o quanto tem sido bondoso para conosco. Nós reconhecemos, Senhor, o quanto Tu tens nos abençoado. E tudo que temos e que somos, ó Pai, vem de Ti, ó Pai. E nós queremos muito, ó Pai, agora te agradecer, entregando os dízimos e as ofertas. Te agradecer, Senhor, porque Tu é aqueles que não tem deixado faltar nada e tem sido o provedor. Por isso, ó Pai, em obediência e em gratidão, nós apresentamos como adoradores, ó Pai, a adoração do dízimo e da oferta. Toma nas Tuas mãos, abençoa a cada irmão e a cada irmã. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Você que está acompanhando de casa, você pode estar dizimando e ofertando aí pelo QR Code, e também tem aí na descrição do YouTube um link para que você possa estar ofertando também, né? Então vamos estar ofertando ao Senhor nesse momento. aproximo, quebrantado.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Mais um texto, mais uma mensagem sobre Davi, mais uma parte dessa história que nós temos visto aqui a cada semana. Aleluia. Diz assim, 2 Samuel, capítulo 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiro que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da sua impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou o mensageiro a Joabe dizendo: manda-me Urias, o heteu. E Joabe mandou a Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou: como estava Joabe? Como se achava o povo e como ia a guerra? Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje, amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi convidou para comer e beber com ele e o embebedou. À tarde Urias saiu e foi se deitar-se no seu leito, na companhia dos servos do seu senhor. Ele não foi para casa. Só até aqui. Podeis assentar, irmãos. Esse é um momento muito forte. Nós estamos falando aqui de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Em um só capítulo, a gente vê uma trajetória desastrosa do homem que é um referencial. Nesse capítulo aqui, a gente vê Davi enrolado com um montão de situações erradas. Davi, ele foi escolhido por Deus, ungido pelo Senhor. Ele foi um homem justo em toda a caminhada como rei. Só que aqui nesse capítulo a gente vê Davi cometendo adultério, a gente vê Davi fazendo uma armação contra Urias, o esposo da mulher com que Davi adulterou.
a gente vê a fidelidade de Urias e a infidelidade de Davi. Em um capítulo só a gente vê um montão de situação aqui. Resumindo aqui a história que a gente leu, só para contextualizar, né? Davi estava em casa, andando lá pela varanda, e diz o texto que ele viu uma mulher tomando banho, e ele então não sabia quem era. A gente não sabe se ele não reconheceu porque havia uma distância, ou se ele realmente não conhecia ela, mas ele conhecia muito bem o marido dela. Urias era um dos seus principais guerreiros, era um daqueles valentes de Davi que a gente mencionou em algumas mensagens atrás. Então, Urias era alguém que caminhou muito perto de Davi. Então, Davi sabia quem era Urias, mas Davi não reconheceu e não sabia quem era, e mandou perguntar quem era aquela mulher. E quando chegaram, disseram: olha, ela é a esposa de Urias. Naquele momento, Davi poderia ter retrocedido, poderia ter parado ali e disse: tá bom, desculpa então, e ficado por isso. Mas não, ele mandou chamar, porque como rei ele tinha autoridade e poderia possuir todas as mulheres que quisesse. É uma questão da cultura da época, uma cultura machista, uma cultura errônea, mas isso aí a gente não pode discutir. Mas naquele momento, Davi ele cometeu muitos erros. Depois disso, de manhã, Betseba foi para casa e, passados uns dias, ela percebe que estava grávida e manda avisar a Davi. E Davi então começa a pensar: como é que eu vou fazer agora? E ele então manda chamar Urias da guerra, manda chamar Urias da batalha, e quando Urias chega, Davi dá uma disfarçada, pergunta como é que estava todo mundo, Joabe, o Israel, a arca, a guerra, e depois disso Davi fala assim: vou mandar esse cara para casa, e aí depois, quando todo mundo souber que a mulher dele está grávida, vai pensar que é filho de Urias. Mas acontece que Urias não vai para casa, ele dorme na escadaria, ele dorme no portão do palácio e não vai para casa. E Davi enlouquece quando fica sabendo, e chama ele e fala assim: rapaz, tu é maluco? Eu te dou a oportunidade de tu ir para casa, tu veio de batalha, tu está há muitos e muitos dias na batalha, e agora tu está aqui com a oportunidade de ir para casa, em vez de ir para casa, tu fica aqui, tu é maluco por um acaso? E ele fala: não, meu senhor, eu apenas não posso ir, porque não é o meu lugar nesse momento. A arca do Senhor, Israel, o exército, Joabe, os servos, estão todos acampados, todos em batalha, todos dormindo mal. Não é justo que só eu esteja na minha casa. Não é a hora de eu estar em casa. E aí Davi, ele então arma toda uma trama. Depois desse momento de testemunho de fidelidade de Urias, Davi mostra a sua infidelidade. Nós não lemos o texto, mas a sequência do texto, Davi escreve uma carta para Joabe, que era o comandante do exército, e manda Urias levar a carta. Urias não sabia o que estava naquela carta. A carta estava lacrada. Ele só está carregando a carta. Mas aquela carta dizia para Joabe: bota Urias bem na frente da batalha, aonde normalmente todos os homens morrem, para que ele morra lá. A infidelidade de Davi vai ao ponto de armar uma trama, uma cilada para a morte de um amigo dele. Como um homem de Deus faz coisas tão horríveis assim? Essa é a pergunta que muitas vezes nós temos medo de fazer, porque Davi, ele é quase idolatrado. Davi, alguns personagens bíblicos, eles são colocados em pedestais como que se não fossem humanos, mas a verdade é que eram homens como qualquer outro, e todos eles falharam, e falharam feio em alguns momentos. Nós estamos falando de Davi aqui,
mas eu podia estar falando de Moisés, de Abraão e de qualquer outro, tantos outros. Todos eles cometeram falhas sérias, mas nesse momento o nosso foco é Davi. E como pode um homem de Deus, um homem que a Bíblia fala que é segundo o coração de Deus, cometer coisas tão terríveis, cometer atrocidades tão sérias assim? Como? Davi, ele começou a errar em um detalhe, um pouquinho antes. A questão é que um erro vai levando a outro erro, um erro quando não é tratado, um pecado quando não é tratado, vai levando e vai tornando uma bola de neve, e a coisa vai crescendo, e daí a pouco as pessoas perdem o controle das coisas. Então nós vamos ver aqui quando foi que começou a dar errado e como foi que Davi deu legalidade para cair nessa cilada toda que ele estava. O primeiro versículo nos fala sobre isso, que nós lemos. Logo no início, o texto diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe. Esse é um ponto muito importante. Davi era o rei de Israel. E liderar a nação em guerra era uma das principais tarefas de um rei. Na verdade, as batalhas aconteciam quase que o tempo todo, mas existia um tempo específico em que as guerras eram feitas, porque estrategicamente, militarmente falando, era necessário que fosse um tempo que houvesse pouca chuva, em que o solo estivesse mais firme, porque naquela época era muito difícil fazer batalhas em um período chuvoso, um período em que o solo estava mole, as carroças se atolavam, era estrategicamente muito ruim. Então existia praticamente um tempo para as guerras. Por isso o texto fala no tempo em que os reis saem para as guerras. E os reis saíam com seu exército. Eles tinham que estar lá na frente. Eles eram um referencial. O rei é um referencial do povo. Lembre-se que a história do reinado de Davi começou quando Davi se tornou um referencial para o exército. Quando ele derrubou Golias e o exército seguiu o exemplo de Davi e começaram a seguir Davi. Quem tinha que ter derrubado Golias era Saul, mas Saul estava na tenda escondido. Não estava onde ele deveria estar. E Davi foi lá e venceu aquela batalha. Ele se tornou um referencial, ele se tornou um exemplo. Irmãos, nós somos chamados a ser referência. Eu e você. Nós que conhecemos o Senhor, somos chamados para ser referência. Somos chamados para ser exemplo. Bom exemplo. O crente deveria ser, e aí infelizmente eu sinto que deveria ser, porque muitas vezes não é, o melhor cidadão, o mais correto cidadão, o melhor funcionário, o melhor aluno, o melhor em tudo que faz. Um exemplo de honestidade, de honra, de justiça. Porque conhecemos um Deus que é honesto, que é honrado, que é justo. E nós deveríamos seguir sendo um referencial. As pessoas tinham que olhar para nós e dizer assim: vai ali um crente de verdade. Infelizmente, vivemos em um tempo em que as pessoas esquecem do seu compromisso com Deus e pensam que pode se chamar pelo seu nome, vivendo de qualquer maneira. Mas não é assim. Quantos escândalos acontecem?
Quando aparece alguém lá na televisão falando que foi preso, está sendo acusado, alguma coisa, e diz lá, é o pastor fulano de tal, chega a me dar arrepio, irmãos. Sabe o que a Bíblia fala? Melhor lhe seria ter amarrado uma pedra no pescoço e lançado-se ao mar. É o que a Bíblia fala. Nós somos chamados para ser um referencial. Sabe essa história de não olha para mim não, olha para Jesus? Para com isso, irmãos. Isso é desculpa de crente fraco para continuar andando errado. É por isso que Pedro e João, quando ia subindo no templo, falou para o paralítico, olha para nós. É para olhar para a gente, sim, nós temos que ser um referencial, nós temos que ter uma vida íntegra, justa, limpa, e dizer, olha para nós, é assim que faz. Eu posso até errar, todos nós erramos, mas a nossa caminhada precisa ser uma caminhada de justiça, tentando acertar, e se errar, está pronto para consertar o seu erro. Está pronto para se arrepender, está pronto para endireitar, porque eu até posso cometer um erro, mas eu não posso continuar no erro. Quem aqui dirige sabe disso. Você está dirigindo e de repente você está passando por uma estrada que você não conhece muito bem, ou alguma coisa assim. Teve um dia desses aí, para trás, eu moro na Barão do Rio Branco, e eu estava vindo de Correias para cá, indo para casa. Só que quando eu estava chegando em casa, eu me distraí. Meus pensamentos estavam longe. E eu não entrei na minha casa. Eu errei o caminho, passei direto. E aí eu poderia ter pensado assim, eu errei. Mas já que errei mesmo, agora eu vou em frente. Eu ia chegar no centro da cidade e não ia chegar em casa. Quando a gente percebe que está errado, o que a gente faz? Pega o retorno e volta. Chegou perto dos bombeiros, fiz o retorno, voltei e fui para casa. Com os nossos erros, os nossos pecados também é assim. A gente pode até cometer um erro, mas permanecer nele é o pior de todas as situações. Quando a gente viu que errou, o que a gente tem que fazer? Pega o retorno e volta. Se arrepende. Isso se chama conversão. O grande problema é que as pessoas ficam com medo de assumir que erraram. E como é que eu vou explicar que eu errei? Eu esqueci de entrar na minha casa. Que desculpa eu vou dar? Desculpa nenhuma, eu esqueci. Eu distraí. É a verdade. Eu errei. Mas aí, com medo de assumir que errou, eu vou fazer o quê? Vou para outro lugar? Vou perder o destino? Nós temos que ser um referencial. Nós temos que caminhar em justiça. Nós temos que caminhar em verdade. Nós podemos até errar, mas quando errar, a gente tem que assumir o erro e dizer, me desculpa, eu errei, eu vou consertar agora, e endireitar. Então, as pessoas têm que olhar para a gente e ver um referencial. Cada um precisa assumir o seu papel. O exército vê Davi lutar com Golias e vê um referencial em Davi e pensa, esse é realmente o cara que nos representa. A gente tem que olhar para a vida dele e tem que se inspirar nele. Deus nos posiciona para que as pessoas nos vejam como exemplo. Deus posicionou Davi. Foi Deus quem tirou Davi lá de trás das malhadas, lá do pasto com o rebanho, e colocou Davi no reinado, para que as pessoas vissem justiça através da vida de Davi. Davi foi posicionado, Deus nos posiciona, Deus te posiciona, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Aonde você trabalha, você não está lá por acaso. Aonde você mora, você não mora ali por acaso. Aonde você estuda, você não estuda ali por acaso. Deus te posicionou e pessoas vão conhecer a justiça de Deus através da tua vida. Mas para isso, você tem que assumir a sua posição.
E não existe melhor lugar, melhor posição do que a que Deus quer que nós estejamos. Quando Davi está nessa posição, e ele estava ali como rei, ele deveria, como exemplo, ir na batalha junto com o povo. Era o tempo dos reis sair para a batalha. Era o tempo dos reis irem, estarem ali motivando a tropa, motivando o seu exército, motivando os soldados, dando as estratégias. Quando Deus me chama, quando Deus te chama, e nós somos posicionados, se eu saio da posição, se eu saio da estrutura, da posição, do lugar onde Deus me colocou, eu estou dando legalidades, e eu vou abrir brechas. E a coisa é muito séria. Quem fica fora do projeto é que perde. Quem sai da posição é que sai perdendo. Não saia da posição que Deus te colocou. Ninguém está imune ao pecado. Quando Davi estava ali naquela varanda, naquela sacada, eu não sei exatamente, ele estava fora da posição. Nada disso teria acontecido se Davi estivesse no campo de batalha, aonde Deus tinha determinado que ele estivesse. Era o lugar da posição dele, a função dele. Mas quando a gente sai da nossa posição, a gente começa a olhar para os outros. E isso é muito complicado. Davi, por não estar no lugar que deveria estar, estava ocioso. Diz o texto que todos os homens que estavam em condição de batalha, todo o exército e todos os homens de Israel que estavam em condição de batalha foram para a guerra. Só Davi ficou no palácio. E quando ele chega, ele vê Betseba, ele está com a mente ociosa, ele está com o seu dia ocioso, não tem nada para fazer, está todo mundo na batalha, não tem o que resolver, não tem que ficar atendendo pessoas, ele não tem atividades, está com a vida em um marasmo muito grande, fora da posição, e aí então ele está dando legalidade e ele vê Betseba tomando banho. E a palavra do Senhor diz no Salmo, o Salmo 42, versículo 7, que um abismo chama outro abismo. A mentira parece que dá certo num primeiro momento. Davi, ele cometeu adultério e ele pensa, tem uma trama aqui, vamos criar uma mentira, uma situação que vai parecer que está tudo normal, tudo certo. E parece que dava certo. Só que aí a mentira, o adultério levou a mentira levou ao assassinato. Agora Davi tem nas costas, querido, iria alegrar muito qualquer promotoria. Davi, ele tinha alguns processos nas costas: desvio de sua função, adultério, mentira, formação de quadrilha e assassinato. São os termos de hoje em dia que a gente aplicaria pelo menos essas condenações, essas acusações a Davi. Davi fez uma coisa terrível. Davi, ele perde a noção, porque quando a gente sai da posição que Deus nos coloca, a gente vai perdendo a noção.
as coisas vão parecendo que não tem tanto valor. E a gente vai perdendo a dimensão, vai se afundando. Para encobrir um erro, a gente cria outro. E aí esse outro, para ser encoberto, a gente faz outro. E quando a gente vê, a lama é muito funda. Queridos, esse pecado, essa sequência de erros de Davi, nesse capítulo, leva a um desastre na vida de Davi. Eu quero te dizer que Deus tem um propósito na tua vida, assim como Deus tem um propósito na vida de Davi. Deus tinha ali um propósito muito forte, especial, para Davi como rei. Deus tem um propósito na tua vida. E para isso, Ele te posiciona, Ele te coloca. Você pode até não entender, não saber o porquê, mas no momento certo você vai saber. Deus tem um propósito na tua vida. Naquela época, o exército ganhou aquela batalha. Joabe estava liderando, Davi não estava. Urias morreu alguns soldados, mas Israel venceu aquela batalha. Só que Davi perdeu e perdeu feio. Se Davi tivesse cuidado do seu ministério, ele não teria caído. Mas ele foi cuidar da vida dos outros. Deus tem um propósito para mim e para você. A próxima mensagem que eu vou pregar, eu vou falar mais profundamente sobre esse pecado de Davi, as consequências desse pecado. Mas nesse momento o que eu quero te dizer é que nós precisamos aprender uma lição. Nós entregamos as nossas vidas para o Senhor. Então nós temos que estar disponíveis. Ele vai nos posicionar. Ele tem um propósito e Ele vai nos colocar. Ele vai nos posicionar. E nós precisamos ser íntegros o tempo todo. Nós precisamos viver em nome dEle o tempo todo. Nós temos que ser um referencial o tempo todo, porque as pessoas precisam olhar para nós e ver a glória do Senhor. Nós precisamos refletir a glória de Deus. Nós somos as testemunhas, nós somos os ícones, nós somos os referenciais, nós somos, o texto nos fala isso lá de Mateus, a luz do mundo. O que vai fazer com que as pessoas enxerguem, conheçam a Deus. Você sabe por que tem tanta gente desmotivada à igreja, tanta gente desmotivada ao relacionamento com Deus? Por causa do mau testemunho de pessoas, de crentes, de líderes, de pastores, de pessoas que se colocam em posições achando que estão acima de tudo e de todos. Por falta de referenciais, a igreja está enfraquecida. Que eu quero te falar para você que está aqui, para você que está nos assistindo, Deus te chama para ser referência, para ser exemplo. Ah, pastor, mas justamente eu, a vida toda torta, endireita, porque o nosso Deus, Ele é especialista em endireitar a vida torta. Ele pega e transforma, Ele muda, Ele molda, Ele quebra o vaso e faz de novo. Então nós temos que realmente nos posicionar, irmãos. Quando entregamos a nossa vida para o Senhor, nós temos que ter a coragem de entregarmos de verdade, totalmente. Não é entregar parcialmente, não, mas agora eu tomo conta da minha vida e Deus abençoa. Não é bem assim. Entrega tudo. Entrega tudo. Confia nele.
Deixa ele governar. Seja exemplo. Endireita. Mas pastor, eu não aguento. Aguenta. A Bíblia fala que não tem pecado sobre-humano. Antes, com a tentação, ele dará também o escape. A palavra do Senhor fala isso. Que não há pecado que não possa ser suportado. Que não há tentação que não possa ser suportada. Nós temos aqui na Bíblia exemplos de situações parecidas com desfechos totalmente diferentes. Estou citando aqui Davi, que olhou para uma mulher e, apesar de saber que ela era casada e com seu amigo, ele escolheu errado. Mas tem a outra história de José, que a mulher de Potifar se lançou para cima dele. E José não abriu mão de santidade. Foi parar no cárcere, foi preso, foi humilhado, mas não pecou contra Deus. Então é possível, porque o mesmo Deus que era com José é o mesmo Deus que era com Davi. Então nós não podemos usar de desculpa assim, é mais forte do que eu. Não é não, o pecado não é mais forte do que a gente. Nós pecamos porque escolhemos pecar. Então, ou a gente decide andar em santidade, ou a gente vai andar em fracasso. As consequências do pecado de Davi vai vir, daqui para frente muito seriamente. E a gente precisa aprender essa lição. Porque, irmãos, é muito fácil pregar coisa bonita e dizer assim, vem que Deus vai abençoar. Só que esse não é o evangelho certo. Porque o evangelho é renúncia. Eu renuncio o pecado, eu renuncio o mundo para viver a vida de Deus. E Deus te chama para isso. Deus tem um propósito na tua vida. Deus te posiciona para que você possa ser um referencial. Amém? Vamos orar nesse momento. Convido a se colocar de pé. Nós vamos estar orando. E eu quero aproveitar para orar também pelo nosso irmão Genésio e pela nossa irmã Adriele. Nosso irmão Genésio. Sim, nosso irmão Genésio está fazendo aniversário, não é isso? 17 anos. Vem aqui na frente, irmão. Oi? 49. E a irmã Adriele faz amanhã, não é isso? Vem aqui na frente. Quero aproveitar e orar por esses irmãos e orar por nós diante dessa palavra. Somos confrontados a cada dia, né, irmãos? Mas Deus nos trata o tempo todo. Nós somos gratos a Deus pela vida. Ele é o Deus da vida. Deus que nos sustenta o tempo todo. O Deus que nos mantém, né, irmão? Durante 94 anos. E poder estar na casa do Senhor adorando e agradecendo. Né? Deus que cuida da gente, né, Adriele? Para a gente começar uma caminhada. Né? E na nossa linguagem, a gente pode dizer que tu está fazendo aniversário amanhã e daqui uns dias está nascendo de novo. No batismo, que nós vamos ter aqui no primeiro domingo. Deus nos chama, irmãos. Deus te chama. Então vamos orar. Eu quero te convidar a você a colocar a sua vida nas mãos do Senhor e confiar nele. Fala, Senhor, me posiciona onde tu quiseres. E eu quero, me ajuda a ser um referencial. Renova as minhas forças para que eu possa resistir todas as provocações do inimigo e caminhar segundo a tua vontade. Vamos orar? Senhor, nós colocamos diante de ti, Senhor, a nossa vida.
Tu és o nosso Deus. Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa. E nesse momento, Senhor, nós estamos declarando que queremos permanecer firmes, inabaláveis na posição que Tu tens para nós. Pai querido, nós queremos colocar nossa vida em Tuas mãos para que Tu use como Tu queres, aonde quer que for, Senhor, no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, na rua, no ônibus, no mercado. Pai querido, que possamos ser um referencial, que as pessoas possam ver a Tua glória em nós e através de nós. Fortalece-nos, Senhor, porque muitas são as tentações. Fortalece-nos, Senhor, porque muitos são os enganos, são, ó Pai, as bifurcações que tentam nos desviar do caminho, são as propostas, ó Pai, são as possibilidades de levar alguma vantagem, Senhor. Pai amado, ajuda-nos a identificar tudo aquilo que é engano, tudo aquilo, Senhor, que não é Teu, tudo aquilo que é uma cilada, porque nós não queremos ser amarrados, não queremos ser presos em ciladas, como Davi foi. Se temos, ó Pai, em alguma coisa cometido alguma falha, perdoa-nos e ajuda-nos a levantar. Mas fortalece-nos, Senhor. Toma, Senhor, tudo nas Tuas mãos. Nós queremos, ó Pai, Te agradecer pelo dom da vida, e especialmente, ó Pai, pela vida do irmão Genésio, e pela vida da irmã Adriele, que completa, o Senhor, mais um ano de vida. Tu és o Deus da vida. E, ó Pai, nós somos felizes por poder conhecê-los e conviver com eles. E Te agradecemos, ó Pai, pela vida deles. E o nosso desejo é que Tu continue abençoando, dando sabedoria, dando saúde, dando força, dando vigor e, acima de tudo, a Tua graça e a Tua presença. Senhor, abençoa, realiza na vida deles a Tua vontade, cada dia mais, mais e mais. E a todos que estão aqui, que possamos ser repletos da Tua glória. Que o Senhor possa inundar o nosso coração, que o Espírito Santo transborde na nossa vida, para que o mundo veja que Tu és Deus. A todos que estão em casa, Senhor, que Tu possa abençoar também, cada lar, cada família, cada pessoa, que possa essa casa se encher da Tua presença. É o que nós Te pedimos, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada a Deus. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Nós vamos estar encerrando, mas eu queria dizer para você que está em casa e para quem está aqui também, né, nós estamos nos caminhando para dia de recepção de membros. No primeiro domingo nós vamos estar recebendo pessoas da comunhão da igreja, haverá batismo, né? Próxima semana eu vou estar dando mais informação sobre isso, mas você que quer ser membro da igreja, mande uma mensagem para a gente, você que está em casa, aí tem um QR Code que vai te direcionar direto para o meu WhatsApp, é muito fácil, manda uma mensagem para mim dizendo que você quer ser membro da igreja e nós vamos entrar em contato com você e te pastorear. Se você tiver um pedido de oração também, vá por esse mesmo caminho aí, manda uma mensagem para mim e nós vamos estar orando por você. E a cada irmão, cada irmã, que possamos estar sendo abençoados a cada dia mais e mais. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quarta-feira tem o estudo online e domingo que vem estaremos aqui novamente. Vamos receber a bênção? Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus aqui presente, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, amados, em nome de Jesus.
eterna somos um. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus o Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito